Agora há pouco lançou o filme do Nolan, Odisseia, e eu não assisti ainda. Espero que seja um filme muito bom, porque a Odisseia é uma história muito interessante. É, inclusive, uma referência para grandes autores quanto a essa questão da jornada do herói. Minha história com a Odisseia, se é que posso dizer assim, começa eu lá na adolescência, quando eu vejo aquele filme de 97, que eu considero um filme muito bom, visualmente muito interessante, principalmente para a época, bem atuado, tem grandes atuações. Então eu fiquei muito interessado, é um universo de fantasia muito interessante, enfim. E daí eu fui ler. Aí tem aquele baque, porque a Odisseia é um grande poema. Assim como aquele mesmo baque que a pessoa tem com a Divina Comédia, eu tive com a Odisseia. Porque a Divina Comédia é outro universo muito fantasioso, muito interessante de ser lido, só que tem aquele desgaste quanto à linguagem. A mesma coisa acontece com a Odisseia. Um pouco menos com a Odisseia, se é que posso falar assim. É um poema, é um canto. Tanto que os capítulos, que não são capítulos, são cantos. Então você tem que ler com aquela maleabilidade que um poema exige. O autor é Homero. Homero tem aquela polêmica se existiu ou não existiu. A história é tão antiga, ou 3.000 anos atrás, que não se sabe muito bem se Homero era realmente um autor ou um nome utilizado para ser a cara do livro. Era dito que era um poeta cego, que ou fez ou reuniu histórias que já existiam, histórias contadas pelo povo, né? Então já tem aquele baque. A Odisseia é uma obra para ser ouvida, inclusive cantada. É uma história, eu vou ser bem raso. A história é para ser contada num bar. E Odisseia, junto com Ilíada, né, torna-se a obra completa de Homero. Então, a história da Odisseia ocorre depois da Ilíada. Então, já tem tido a Guerra de Troia, já tem morrido muita gente, já tem feito muita coisa. Talvez eu até leia a Ilíada depois, mas a Odisseia já começa pelo meio, né, da história. E dura muito tempo, coitado do Odisseu, ou Ulisses, né? Odisseu ou Ulisses. Na Ilíada, ele tem até um apelido, que é Odisseu dos Mil Ardis. Então, Odisseu é muito ardiloso, é muito inteligente. Na verdade, Ulisses não queria ir para a guerra em Troia. Ele queria ficar com a família dele lá em Ítaca. Ele estava com um filho pequeno, o Telêmaco. Até tem uma parte da Ilíada que Ulisses se finge de doido para ele não precisar ir para a guerra. Mas ele acaba sendo pego. Então, tem aquela guerra que era para durar, uma incursão de guerra 2 anos no máximo. A guerra durou 10 anos. Foi muito tempo. Quando a gente vê aqueles filmes de Troia,
que a situação se resolve rápido, a gente nem imagina que a ideia do cavalo foi lá no fim da guerra. Então, lá no fim desses 10 anos. E a viagem de volta para casa de Ulisses vitorioso de guerra, dura outros 10 anos. Porque isso vai ser no enrolar da história. Tem que se falar também que na guerra, Ulisses não era o mais forte. Ulisses é um herói. É um herói vencedor da guerra de Troia. O mais forte na guerra era o Aquiles. Mas o Aquiles, vê que interessante. É uma história tão antiga, né? Imagina-se que o mais forte é o que vence no final. Aquiles morre no início da guerra. Ele não chega nesses 10 anos de guerra. Quem fica na guerra é Ulisses, através de inteligência, estratégia. Ele era um homem paciente, se adaptava, tinha algum problema, ele já se adaptava e tinha uma solução. Então, o grande herói da Ilíada, que realmente termina a guerra, é um herói intelectual. Não é interessante? E é mais interessante ainda o tempo que foi escrito e ter sido um herói intelectual ao resolver esse imbróglio todo que foi a Guerra de Troia. Muita gente deve ter ouvido falar de Odisseia com um termo popular, que é uma coisa muito longa, muito cheia de dificuldades. Fulano fez uma trilha, foi uma odisseia para ele. Isso foi uma adaptação linguística. Realmente a Odisseia é uma jornada muito dificultosa. Ítaca não era nem tão longe de Troia. Seria o quê? Uma viagem de uma semana? Durou 10 anos. Então é muito complicada. São as desventuras de Ulisses. E na Odisseia tem personagens extremamente carismáticos. Não só o Ulisses, o Odisseu, como a esposa dele, a Penélope. Porque na Odisseia a gente vê que Penélope, que fica em Ítaca, esperando por Ulisses por 10 anos, enfrenta uma coisa que é bastante complicada também, que é o trono de Ítaca está vazio. Aquele que se casar com Penélope será o rei de Ítaca. Então ela enfrenta centenas de pretendentes tentando obrigar ela a casar. Então, como ela ganha tempo para fazer isso? O que demonstra que não só o Ulisses, como a Penélope também é bem ardilosa. Penélope diz o seguinte: eu vou tecer um manto. E quando eu terminar isso, porque a ideia era que depois de um tempo Ulisses não volta, então ela era viúva, né? Por que ele não voltou? Porque ele está morto. Então ela disse: olha, em nome do meu luto, eu vou fazer um manto, um trançado, uma colcha, enfim, um manto, em homenagem ao Ulisses. E quando eu terminar esse manto, irei escolher meu pretendente, o novo rei de Ítaca. Aí que vem a ardilosidade de Penélope. Ela tece durante o dia todo o manto
e à noite ela desfaz o manto. Então isso dura durante muitos anos, tempo suficiente ali, mais ou menos, para que Ulisses enfrente esses monstros todos que ele tinha que enfrentar. Eu não vou dizer o que é que acontece no final, nem o que acontece no meio, porque isso é só uma introdução. Então eu vou ler o livro, retirar aquilo que eu acho que deva ser retirado. Afinal, é uma leitura até grande. E eu não sei se eu vou ler tudo de uma vez ou... Enfim, vamos lá. O capítulo começa com a Assembleia dos Deuses, né? Zeus reclamando, dizendo que os homens eles colocam a culpa nos deuses, só que a real responsabilidade é deles mesmos. Os homens culpam os deuses por males que eles mesmos provocam. É o que é dito por Zeus. Então Atena, nesse imbróglio todo, defende a questão de Odisseu. É interessante que Odisseu, Ulisses, que é o herói, o protagonista do livro, nem aparece ainda. A gente está na parte que se chama telemaquia, que é a parte do filho de Ulisses, Telêmaco. Então Atena, ela reclama. Olha, Odisseu está ali, preso na ilha de Calipso, que é uma deusa, inclusive, e a gente está falando num momento em que já teve muita coisa na aventura de Ulisses, ele já... A tripulação dele já morreu inteira e é dito que, por sua própria conta, eles morreram porque da responsabilidade deles, porque comeram os gados de Hélio. É interessante aqui que essa ausência de Ulisses em Ítaca causa um infortúnio a tudo. Sem o rei, sem uma ordem, as regras desapareceram. Os recursos de Ulisses estão sendo desperdiçados. Telêmaco reclama bastante que estão utilizando dos recursos, no caso gado, leite, os recursos materiais mesmo de Ulisses estão sendo desperdiçados. Não tem ninguém respeitando nada. É a ausência total de uma ordem. E Telêmaco, coitado, que nunca conheceu o pai, ele era muito criança quando Ulisses vai para a guerra, cresce só ouvindo histórias do pai. E vejam que coisa, né? Ele cresce à sombra de uma lenda. Odisseu, até aquele momento, já chegou em Ítaca. O que ele fez em Troia? O herói que ele foi em Troia para os aqueus, né? Os gregos. E ele cresce à sombra desse grande nome, mas sem ter sido criado por ele. Então, Telêmaco não sabe agir como um príncipe de verdade. Ele não tem a força que ele deveria ter como filho de seu pai. Telêmaco é um rapaz inseguro. Ele vive até aquele momento quando Atena chega para despertar Telêmaco com insegurança, com medo.
Atena, inclusive, que não chega para resolver, ela chega para dar um start, ela chega para para despertar a mente de Telêmaco. E é uma coisa interessante, nas histórias gregas, raramente os deuses interferem no destino direto dos homens. Raramente eles fazem o trabalho pelos homens. Eles eles dão uma direção. Claro, em várias histórias da mitologia grega, os deuses estão lá agindo só que pelos interesses próprios. Lembrando que a ideia de Deus dos gregos é extremamente diferente da ideia de Deus dos cristãos. Os deuses da mitologia grega não têm responsabilidade direta para com os homens. Eles fazem aquilo que é o seu instinto. Ares é o deus da guerra, ele é a guerra, ele é conflituoso, mas ele não é conflituoso por causa dos homens, para os homens. Ele é conflituoso porque ele é a representação da guerra, não é para o homem. Os deuses estão fora dessa ideia. Na cultura grega, tinha um princípio chamado xenia, ou xinia, que é a ideia de hospitalidade. O hóspede, ele é extremamente bem tratado, assim como se você se hospeda na casa de alguém, você tem certas regras a respeitar. Inclusive, essa questão de hóspede é tão culturalmente arraigada que o próprio Zeus, ele, em alguma história que eu lembre, ele se aproveita dessa hospitalidade para, né, estamos falando de Zeus, para acarinhar moças casadas, aproveitando-se dessa hospitalidade, dessa cultura de hospitalidade. Mas, olhe, nesse caso, esses pretendentes da Penélope estão desrespeitando isso, fazendo exatamente o contrário. Eles estão abusando da casa que deveria ser respeitada. Isso cria um karma. Para o grego, ouvir uma coisa dessa é como se, vamos lá, se Homero existiu ou não, a pessoa que fez isso foi muito inteligente, porque ele logo de cara, sabe nos filmes hoje em dia, quando alguém mata um cachorro, que é um símbolo que essa pessoa é má? Pois é. Provavelmente para os gregos, ouvir que esses pretendentes, eles desrespeitavam a hospitalidade que é sagrada, é a mesma coisa que matar um cachorro. Enfim, vamos para o próximo momento com o canto 2.